Você sabe o que são os critérios de escoamento para metais dúcteis? Acompanhe esse vídeo e entenda as teorias, a relação com a análise de elementos finitos e curiosidades. Introduzindo o tema, o escoamento ele corresponde à transição entre a deformação elástica, que é a deformação reversível, junto com a deformação plástica, que é a deformação irreversível. Bom, a ductilidade corresponde à capacidade de um material em deformar plasticamente sem que ocorra falha. E as propriedades mecânicas importantes neste processo de critérios de escoamento envolvem o módulo de elasticidade, que corresponde à rigidez de um material, a tensão de escoamento, que relaciona então essa tensão máxima entre a deformação elástica para a plástica, e a partir dessa tensão de escoamento, toda deformação que tiver vai ser deformação plástica. O coeficiente de Poisson que relaciona a deformação do eixo Y com o eixo X e os critérios de falha, que são amplamente utilizados para prever o início do escoamento em metais dúcteis. Falando ainda sobre o escoamento de metais dúcteis, temos circulado em vermelho a tensão de escoamento deste metal. Essa curva corresponde a uma curva de tensão-deformação de um metal dúctil, e aí temos a tensão de escoamento. A tensão de escoamento, então, vai ser essa transição entre o regime elástico e plástico, e ele corresponde à lei, ele obedece à lei de Hooke, que é a lei de proporcionalidade. Falando sobre falhas em metais dúcteis, nós temos a fadiga, que é uma carga cíclica que vai ser aplicada em um corpo ao longo do tempo. Essa tensão ela vai ser inferior à tensão de escoamento e à tensão máxima, mas que ao longo do tempo pode fragilizar o material. Junto à carga crítica, que vai ser a carga máxima que pode ser aplicada em um material sem que ocorra essa falha em serviço. Mas que relacionando com a fadiga, essa carga ela pode ser reduzir de acordo com a utilização do produto. E também temos a fratura dúctil, que vai ser deformação plástica seguida de ruptura do material. É importante dizer que essa deformação plástica corresponde ao necking, que vai ser o empescoçamento do corpo de prova da amostra analisada. Falando sobre os critérios de falhas, atualmente temos dois tipos. Von Mises, que traz o escoamento, que vai ocorrer quando o segundo variante da tensão excede o valor crítico, e é necessário três tipos de tensões diferentes. Tresca, que vai ser o escoamento, ocorre quando a tensão de cisalhamento máxima atingir ao valor da tensão de cisalhamento. E a tresca vai ser utilizada mais para cálculos analíticos devido à maior facilidade no cálculo. Trazendo para o ambiente de análise de elementos finitos, nós temos três tipos de variáveis: material, geometria e condições de contorno. O material vai corresponder às propriedades mecânicas e térmicas da relação. A geometria vai trazer o arquivo 3D, as coordenadas tridimensionais. Já as condições de contorno, elas vão ser responsáveis por trazer o que é visto em físico para o computador, pois trazemos a força, a pressão, os graus de liberdade que vão ser responsáveis pelo engaste, além de temperatura e outros cenários. A análise de elementos finitos e os critérios de falha são utilizados amplamente para testar virtualmente as várias condições de falhas, para reduzir custos e tempos de prototipagem, além de aumentar a segurança, pois você tem um maior grau de confiabilidade, além de analisar componentes complexos. Então, a partir da análise de elementos finitos, é possível mapear as tensões, prever falhas, reduzir tentativas e erros. Então, nós temos uma redução de custos e aumento de segurança, além da otimização de design, pois conseguimos, por exemplo, em uma aeronave, produzir aeronaves mais leves que vão consumir menos combustível. Trazendo um exemplo prático, nós temos um dispositivo com várias descontinuidades em sua estrutura. Sabemos que a descontinuidade irá trazer fragilidade ao material ou à amostra. Inicialmente, essa amostra seria fabricada em uma liga de chumbo estanho,
mas que, de acordo com sua análise de elementos finitos, trazendo a força aplicada junto ao engaste, foi observado que esse material iria escoar, pois a tensão de von Mises era superior à tensão de escoamento. Então foi proposto mudar o material, pois a geometria e, e as condições de contorno não seriam alteradas devido ao projeto. Então, aplicando um aço ASTM A36, obteve uma tensão inferior à tensão, uma tensão de von Mises inferior à tensão de escoamento, possibilitando que esse produto fosse fabricado e também trazendo segurança e confiabilidade. Outro caso, esse seria sobre um escoamento de uma estrutura metálica, foi feita uma análise de elementos finitos, considerando as cargas estruturais de um ferramental de mais de 110 toneladas, com uma estrutura metálica envolvendo aço e alumínio, e durante essa análise foi constatada uma concentração de tensão nas juntas parafusadas. Então, foi calculado analiticamente as tensões nas arruelas e as tensões obtidas foram muito próximas à tensão de escoamento do material utilizado. Então, a estrutura foi observada de perto e realmente tem uma deformação plástica nas arruelas, demonstrando uma necessidade de inspeção periódica nessas estruturas, pois podem ocorrer acidentes se não inspecionadas de maneira correta. Essas são as referências do projeto. Muito obrigada!